Minha família inteira comemorou quando meu irmão foi aceito em Harvard. Na mesma mesa, minha mãe olhou para mim e disse, sem sorrir, pelo menos um dos meus filhos vai me dar orgulho. 20 anos sendo fracassado, o peso morto, a decepção da família. Tudo o que eu precisei para mudar isso foi um pedaço de papel com 6 números. E quando os 333 milhões de dólares caíram na minha conta, o jogo virou. Eles não faziam ideia do que eu tinha planejado. Dinheiro não compra felicidade, todo mundo diz. Mas eles estão errados. Dinheiro compra a verdade mais pura e cruel que existe. Ele rasga a máscara de todo mundo ao seu redor e te mostra quem sempre esteve ali, de faca nas costas, esperando você cair para poder dar o chute final. Eu, Lucas Silva, passei 30 anos sendo o saco de pancadas emocional da minha própria família. E então, em uma tarde comum de terça-feira, comprei a arma mais poderosa do mundo, um bilhete premiado da Mega Millions. Meu nome é Lucas, mas na minha família, desde pequeno, meu apelido era o Azarado. Não era carinhoso, era um fato. Enquanto meu irmão mais velho, o Cristiano, era o prodígio que tirava só a mais, ganhava troféus de natação e tinha a postura de um futuro CEO, eu era o garoto que tropeçava no próprio cadarço, queimava o macarrão instantâneo e, segundo meu pai, tinha um talento incomum para escolher o caminho mais difícil e burro da vida. Nós morávamos em uma cidade de tamanho médio no interior de Ohio, um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, e a reputação da sua família era sua segunda pele. A dos Silva era brilhante, graças ao Cristiano. A minha era uma mancha nesse brilho. Meus pais investiram tudo nele. Aulas particulares, viagens para feiras de ciências, um carro zero na formatura. Para mim? Ouvia sempre a mesma ladainha, Lucas, você precisa se esforçar mais. Por que você não é como seu irmão? Não temos dinheiro para jogar fora, entenda. Eu entendia, sim. Entendia que eu era um investimento de risco que ninguém queria fazer. Me formei no ensino médio por um triz, fiquei pulando de emprego em emprego, balconista de loja, ajudante de entregas, segurança de boate, enquanto via, pelas redes sociais, Cristiano se formar com louros, conseguir um estágio em Wall Street e se mudar para um apartamento de frente para o Central Park, em Nova York. Cada like que eu dava nas fotos dele era um nó na garganta. O ápice veio no Natal passado. Todo mundo se reuniu na casa dos meus pais. Cristiano chegou de Tesla novo, com uma noiva loira e perfeita chamada Tiffany, que falava sobre vinho como se tivesse escrito a Bíblia da enologia. Eu cheguei de ônibus, com um suéter que já tinha visto dias melhores e uma garrafa de vinho barato. Durante o jantar, a conversa girou em torno do sucesso dele, do casamento planejado no Hamptons, do bônus de fim de ano que era maior que o que eu ganhava em 5 anos. Eu me mantive quieto, comendo em silêncio. Foi quando minha mãe, tentando ser inclusiva, virou para mim e perguntou, e você, Lucas, conseguiu aquele emprego no depósito? Não era um depósito, era um centro de distribuição, e eu era supervisor assistente. Mas na boca dela soou como se eu fosse catar lixo. Vi o sorriso de pena de Tiffany e o olhar de desdém de Cristiano. Meu pai nem olhou na minha direção. Naquela noite, deitado na velha cama de solteiro do meu quarto de infância, olhando para o teto rachado, eu senti uma coisa queimar dentro de mim. Não era mais tristeza. Era raiva. Uma raiva fria, silenciosa, que se instalou no meu peito e decidiu morar ali. Eu jurei para mim mesmo que um dia, de alguma forma, eu ia provar para todos eles. Não sei como, não sei quando, mas aquele seria o último Natal em que eu seria o palhaço da família. A rotina voltou. Trabalho, casa, solidão. Meu único vício, meu único gesto de rebeldia contra uma vida cinza, era comprar um bilhete da loteria toda sexta-feira. Não esperava ganhar, era apenas um ritual, uma pequena fagulha de "e se" que me mantinha são. Naquela sexta-feira fatídica, eu tinha parado no 7-Eleven depois do turno, suado e cansado. Peguei um café horrível e, quase no piloto automático, marquei os mesmos números de sempre, datas de aniversário da família, uma ironia que só eu conhecia. Paguei os $2, coloquei o bilhete na carteira e esqueci. 2 dias depois, num domingo preguiçoso,
Estava no meu sofá velho vendo um jogo de futebol americano quando me lembrei do bilhete. Peguei o celular e abri o site da loteria, sem nenhuma expectativa. Fui conferindo os números. 12, 19, 27. Meu coração deu um salto. Eram meus números. Todos. O ar saiu dos meus pulmões. O mundo parou. O som da TV sumiu. Eu fiquei paralisado, olhando para a tela do celular, depois para o bilhete amassado na minha mão, de volta para a tela. Não conseguia respirar. 333 milhões de dólares. 333 milhões. A quantia final, depois dos impostos, era um número que minha mente sequer conseguia processar. O primeiro pensamento não foi de alegria. Foi de medo. Um pavor gelado. E depois, como uma onda quente vindo do meu estômago, veio a lembrança do olhar da minha mãe, da voz do meu pai, do sorriso de Cristiano. A raiva fria que habitava meu peito começou a ferver. Agora, ela sussurrou. Agora é a nossa vez. Eu não contei para ninguém. Segui o protocolo, assinei o bilhete, coloquei-o em um cofre de um banco, contratei um advogado e um consultor financeiro discretíssimos, pagos com o pouco que eu tinha. Optei pelo pagamento anual, que ainda assim era uma fortuna absurda. Em questão de semanas, o dinheiro estava lá, em contas protegidas, longe de olhos curiosos. A primeira coisa que fiz? Nada. Continuei indo ao trabalho. Continuei vivendo no meu apartamento minúsculo. Comprei um tênis novo e uma jaqueta melhor, mas nada que chamasse atenção. Eu estava em modo observação. O caçador se tornou a presa, mas ninguém na floresta sabia disso. A primeira ligação veio, como previsto, da minha mãe, um mês depois. Lucas, amor, como você está? Faz tempo. Seu pai está com uma dor no joelho, você poderia vir no domingo? E, sabe, o Cristiano está com uma oportunidade incrível de investimento, mas precisa de um sócio inicial. Só uns 50 mil dólares. Você não teria como ajudar, não é? É para o seu irmão, a voz era melosa, preocupada. A mesma voz que, meses antes, me chamara de sem ambição. Eu olhei pela janela do meu apartamento, para a cidade cinza, e sorri pela primeira vez em anos. A máscara começava a descascar. A audição da minha mãe naquela ligação foi como música para os meus ouvidos. Não pela proposta, que era obviamente um absurdo, mas pelo tom. Aquele tom suplicante, quase doce, que ela nunca tinha usado comigo. Eu segurei o telefone, deixando o silêncio do meu lado pesar, enquanto ela respirava ansiosa na linha. 50 mil dólares é muita coisa, mãe, eu disse, com uma voz plana, estudada. Eu não sei não, meus investimentos no depósito tão meio travados, sabe? Tô vendo se consigo uma promoção para auxiliar de supervisor pleno. Menti com uma facilidade que me assustou. Era mentira, mas era a verdade que eles esperavam ouvir do Lucas, o perdedor. Do outro lado, ouvi um suspiro frustrado. Ah, Lucas, mas é pro seu irmão. Pensa na oportunidade. Ele promete que devolve com juros. Vou pensar, mãe, finalizei, secamente, e desliguei. Joguei o celular no sofá e soltei uma risada que ecoou sozinha no meu apartamento vazio. Era patético. Eles nem sequer tentaram disfarçar. A grana do Cristiano ainda não tinha chegado, e já estavam vasculhando os bolsos do irmão pobre em busca de trocados. A farsa estava começando, e eu tinha um lugar na primeira fila. Não dei os 50 mil, claro. Disse que o banco negou o empréstimo. A temperatura das ligações da minha família esfriou drasticamente por algumas semanas. Até que veio o convite. Um e-mail formal, do tipo que o Cristiano adorava mandar, para o engajamento oficial dele com a Tiffany, em um restaurante chique no centro de Columbus. Traje esporte fino obrigatório. Era uma armadilha social, eu sabia. Iriam me colocar num canto, me comparar com os amigos bem-sucedidos dele, e eu sairia de lá me sentindo um lixo. O Lucas de um mês atrás teria inventado uma desculpa. O Lucas de agora aceitou na hora. Comprei um terno.
Não um qualquer. Fui a um alfaiate italiano discretíssimo em Cleveland, paguei à vista, em dinheiro, e mandei fazer sob medida. Nada chamativo, apenas um tom azul marinho escuro, de um caimento impecável. Comprei também um relógio. Não um Rolex ou uma coisa óbvia, mas um Omega Vintage, elegante, que só quem realmente entendia do assunto notaria. Era minha armadura. No dia do evento, peguei um Uber Black e mandei ele me deixar na porta do restaurante. A cena foi previsível, mas ver ao vivo foi ainda mais satisfatório. Meus pais, de roupas novas mas com um ar deslocado, abraçando os sogros ricos de Cristiano. Meu irmão, o centro das atenções, de terno Armani e aquele sorriso de autossatisfação que eu queria tanto arrancar. Tiffany, radiante, distribuindo beijos no ar. Quando entrei, houve um breve silêncio. Eles me viram, mas não me reconheceram por uma fração de segundo. A postura era diferente. A roupa era diferente. O Lucas que eles conheciam se arrastava, esse Lucas entrava. Irmão! Você veio, Cristiano veio me cumprimentar, com um abraço que não chegou a tocar meus ombros. Seus olhos escanearam meu terno, pousaram no relógio. Uma dúvida rápida passou por eles. Caramba, se arrumou, hein? Pegou emprestado. Algo assim, eu respondi, com um meio sorriso. A noite foi uma sequência de microagressões disfarçadas de conversa. O pai de Tiffany perguntou, condescendente, em que ramo eu trabalhava. Logística e gestão de ativos, respondi, que não era exatamente mentira. Meu pai ficou confuso. Minha mãe, tentando puxar assunto, disse, ele é supervisor no depósito, é um trabalho honesto. Sorri e acenei, deixando a correção pairar no ar. O momento-chave veio durante os drinks. Cristiano, já um pouco alterado pelo champanhe, colocou o braço no meu ombro, num gesto forçado de camaradagem. Falando sério, Lucas. Tô montando um fundo de investimento. Mínimo de entrada é 200 mil, sei que é pesado para você, mas se você vender o carro, juntar suas economias, talvez os pais ajudem, posso te incluir. É a chance da sua vida, mano. Sair desse buraco. Todos ao redor pararam para ouvir. Era um momento de humilhação pública, onde o irmão bem-sucedido oferece esmola ao fracassado. Eu bebi um gole da minha água com gás, coloquei o copo na mesa devagar e olhei nos olhos dele. Cristiano, agradeço a preocupação. De verdade, comecei, com uma calma que fez o sorriso dele esmorecer. Mas meus conselheiros financeiros têm me recomendado uma certa cautela com fundos geridos por iniciantes, mesmo que bem-intencionados. E 200 mil é uma quantia pequena para os meus aportes no momento. Mas obrigado pela oferta. O silêncio foi absoluto. A expressão de Cristiano congelou, passando de confuso para insultado. Seus conselheiros, ele repetiu, sem entender. Sim. Do Goldman Sachs. E do escritório de advocacia que cuida do meu trust fund, disse, como se estivesse comentando sobre o tempo. Aí, peguei minha carteira. Não a velha de couro gasto, mas uma de crocodilo simples. Tirei de dentro um cartão. Não era de crédito. Era um cartão de visita, branco e grosso, com apenas um nome e um número. Mas se você precisar de uma indicação, fala com o meu cara. Ele é ótimo para gerir expectativas. Entreguei o cartão na mão dele, que estava pálido. Virei-me para meus pais, cujas bocas estavam abertas. Mãe, pai, foi lindo o evento. Tiffany, desejos de felicidade. Tenho uma reunião de negócios amanhã cedo em Chicago, preciso pegar o voo. Meu motorista já deve estar na porta. Não havia motorista. Mas o Uber Black que chamei discretamente chegou na hora exata. Dei um aceno geral, virei as costas e saí, deixando um vácuo de perplexidade e indignação atrás de mim. A sensação que tive ao caminhar para o carro não era de alegria pura. Era de poder. Um poder tranquilo, silencioso. Eu não tinha gritado, não tinha esfregado nada na cara de ninguém. Apenas mostrei um vislumbre. E aquele vislumbre foi suficiente para virar o mundo deles de cabeça para baixo. Nos dias seguintes, meu celular explodiu.
Ligação atrás de ligação. Mensagens chorosas, outras raivosas, outras tentando puxar informação. Lucas, que cartão é esse? O que é esse trust fund? Minha mãe, desesperada. Irmão, brincadeira à parte, que jogo é esse que você tá jogando, Cristiano? Tentando soar descolado, mas falhando miseravelmente. Lucas, seu pai tá muito preocupado. Fala a verdade, você se meteu em alguma coisa errada, meu pai, com a preocupação tardia de 3 décadas. Eu respondi a nenhuma. Deixei o silêncio cozinhar. Deixei a dúvida e a ansiedade comerem eles por dentro. A farsa do sucesso perfeito da família Silva estava rachando, e a rachadura tinha o meu nome. Finalmente, marquei um almoço. Não em um restaurante chique, mas no diner barato e antigo onde, anos atrás, depois de eu ser demitido de um emprego, meu pai me disse que eu precisava acordar para a vida. Cheguei primeiro. Quando eles entraram, os três, meus pais e Cristiano, pareciam ter envelhecido 10 anos em uma semana. A tensão estava estampada neles. Sentamos. O garçom veio. Pedi um cheeseburger. Eles nem olharam o cardápio. Então, meu pai começou, a voz grave. Chega de joguinhos, Lucas. O que está acontecendo? De onde veio esse dinheiro? Eu olhei para cada um deles. Para a mulher que me chamou de decepção. Para o homem que nunca viu valor em mim. Para o irmão que me usou como degrau e depois como piada. Peguei o guardanapo de papel, limpei os cantos da boca, e falei, devagar. Lembram daquele Natal? Onde a Tiffany riu do meu vinho e você, mãe, perguntou se eu tinha conseguido um emprego no depósito. Fiz uma pausa, vendo o desconforto se espalhar. Naquela noite, eu comprei um bilhete de loteria. Com os números de aniversário de vocês. Por pura ironia. 2 meses depois, esse bilhete valia 333 milhões de dólares. A expressão deles foi indescritível. Um misto de choque, incredulidade, muito rapidamente, uma avareza tão nítida que doía de olhar. Meu Deus, filho! Que maravilha! Minha mãe exclamou, já estendendo a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar a fonte da riqueza. É brincadeira, né, irmão? Porra, 333 milhões, Cristiano riu, uma risada nervosa, enquanto seus olhos faziam cálculos frenéticos. Por que você não nos contou? Meu pai perguntou, com um misto de repreensão e esperança. Eu deixei a pergunta dele pairar no ar pesado do diner, cortada apenas pelo som da chapa lá dentro. Sorri. Um sorriso que não chegou perto dos meus olhos. Porque eu precisava ter certeza, respondi, minha voz fria e clara. Precisava ter certeza absoluta de que nada, absolutamente nada tinha mudado. E vocês foram perfeitos. A ligação pelos 50 mil dólares, o convite para o engajamento, a oferta de caridade do fundo de 200 mil. Tudo perfeito. Vocês me mostraram, sem sombra de dúvida, que continuam vendo em mim apenas uma coisa, uma oportunidade. Um caixa eletrônico com sentimentos. E então, eu me levantei. Coloquei uma nota de 50 dólares na mesa, suficiente para cobrir meu hambúrguer e o deles. Esse almoço é por minha conta. Considerem um adeus. Os advogados do meu trust fund vão enviar uma comunicação formal na próxima semana. Estou doando uma parte significativa para instituições que cuidam de jovens desvalidos e para pesquisas contra o câncer, doenças que, por acaso, atingiram amigos que vocês nem sabem que eu tenho. O resto está blindado, irredutível. Não haverá presentes. Não haverá empréstimos. Não haverá participação em negócios furados. Minha mãe começou a chorar. Lucas, não, nós te amamos. Você é nossa família. Eu olhei para ela, pela última vez, sentindo um vazio onde antes havia dor. Não, mãe. Vocês amavam a ideia de um filho que desse orgulho. Agora vocês têm 2, o Cristiano, o gênio financeiro de Wall Street, e eu, o azarado que teve a sorte grande. Divirtam-se comparando. Virei as costas e saí do diner. O sol da tarde de Ohio bateu no meu rosto. Não senti euforia.
Não senti tristeza. Senti um silêncio imenso, um alívio profundo, como se um peso de 1 tonelada tivesse sido finalmente retirado dos meus ombros. A busca por aprovação tinha acabado. A guerra familiar tinha acabado. Eu estava livre. E, no fundo, eu sabia, as 333 milhões de dólares não me compraram um centavo de amor. Mas compraram algo muito mais valioso, a verdade. E a minha liberdade.